Boa noite, pessoal. Boa noite, Cássio. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, tudo ótimo, Felipe. Legal, muito bom. Muito bom ter você aí com a gente. Estou vendo o João Marinho, faz tempo que eu não vejo o João Marinho. Fala, João, você tá bom, cara? Tudo em ordem, e você, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o pessoal está chegando ainda, né? Vou pedir para o pessoal deixar no mudo, de um modo geral, né? Porque senão, agora, com esse negócio de a gente fazer muita coisa em evento online, sabe como é, Cássio? O pessoal tá na cozinha lá e grita, pega lá a frigideira! Então, já viu, né? Acaba entrando um som indesejado às vezes. Eu vou pedir para o pessoal deixar no mudo aí, né? Depois a gente vai abrir para conversar um pouquinho, para perguntas. As perguntas, elas vão poder ser feitas tanto pelo chat, né? Como vocês já estão acostumados a no Zoom, como também abrindo o microfone, eu vou fazendo essa mediação. Legal? Muito bom. No mais, eu já quero dar as boas-vindas e agradecer ao Cássio que aceitou o nosso convite, né? A gente está bastante animado com esse papo. A gente sempre gosta desse tema, um tema que normalmente acaba sendo muito interessante para a gente e para os nossos alunos também, que gostam de falar sobre isso e buscam trabalhar nessas áreas, né? Então, o Cássio, ele trabalha já há um bom tempo na MZ, né, Cássio? Eu vou deixar que ele se apresente, porque ele vai ser mais cirúrgico do que eu, no que ele for falar, sem dúvida. Mas é um profissional aí com uma bagagem muito legal, muito interessante, né? E eu queria lembrar vocês que nós estamos numa época bastante interessante, né? A gente entra na época de Black Friday. A nossa Black Friday, ela chama Black Friday, né? O pessoal é criativo pra caramba. Então, a gente faz o convite para que vocês conheçam os nossos cursos de pós-graduação. Eu vou falar um pouquinho mais deles daqui a pouquinho, tá? Mas a gente tem alguns cursos muito interessantes. Por exemplo, Finanças Corporativas e Investment Banking, é uma pós-graduação lato sensu. Produtos Financeiros e Gestão de Risco, outra pós-graduação lato sensu. E são dois dos cursos que têm muito a ver com o que o Cássio vai falar aqui com esses mercados, né? Que preparam normalmente os profissionais para trabalhar nesses mercados de relações com investidores, de planejamento financeiro, de equity research e assim por diante, tá? Então, mas a gente vai ter chance de falar um pouquinho mais para frente. Eu só adianto a vocês que caso você tenha interesse em fazer um curso desses de pós-graduação numa faculdade de primeira linha, eu, como um bom financeiro, aproveitaria um preço, porque é um ativo descontado, é um baita de um ativo com muito valor e está descontado no mercado, é algo que não é tão fácil de se achar. Então, a gente está com 30% de desconto até o finalzinho do mês de novembro, então aproveita. Tem Copa do Mundo, tem um monte de coisa, esse final de ano vai ser uma correria muito louca, tá certo? Então tá bom, sem mais delongas, né? Já deu tempo aí de alguns chegarem. Eu vou passar a palavra aqui para o Cássio. Cássio, fica à vontade. Precisando de qualquer coisa, vai me chamando aí. A gente vai fazendo um bate-bola aí, tá bom? Legal, obrigado, Felipe. Eu vou aqui compartilhar a tela assim que eu conseguir, obviamente. Acho que aqui vai compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Legal. Vamos lá, gente. Então, vou tentar aqui passar, me dada essa missão de falar um pouquinho sobre IPO, mercado de ações. Antes, deixa eu só me apresentar, o Felipe já falou um pouquinho, mas eu sou Cássio, eu sou executivo, sócio executivo aqui na MZ, atualmente como CFO e CEO da companhia, tá? Responsável aí por algumas das áreas da empresa, que vai desde o RI, passando ali por todas as áreas de atendimento, então consultoria, trade, design, e cast, toda a parte de inside sales, marketing financeiro, talentos e jurídicos, está dentro da minha responsabilidade, tá? Eu sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie, pós-graduado em finanças corporativas pelo INSPER e também tenho MBA executivo em finanças também pelo INSPER, tá? E ao longo aí da minha trajetória, eu entrei na MZ como estagiário, e trilhei aí toda a minha carreira desses 15 anos que já tenho de MZ.
E da FIA já tenho experiência, porque como assumi a área de talentos recentemente, faço, inclusive, um curso da FIA hoje de gestão estratégica de talentos de vocês. Já estou quase finalizando ali o curso de vocês, que é super interessante. Comecei ali no ano passado, no meio do finalzinho ali da pandemia, online, que conseguiu me atender super bem. Enfim, curso super atualizado, com professores de primeira. Tá? Sobre a MZ, um pouquinho sobre esse background, quem é a MZ, né? A MZ nasceu ali em 1999, passamos aí por algumas fases, né? Assim como mostra até a transformação aí do nosso logo. Então, hoje nós temos 22 anos de história, tá? E o que a MZ faz hoje? A MZ é líder em soluções de relações com investidores, tá? A gente acredita muito que tecnologia inovadora, com atendimento excepcional, é o que os nossos clientes que querem se comunicar com o mercado precisam, né? Então, hoje a gente tem liderança absoluta em questão de market share. Temos escritórios aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Taiwan. Temos aproximadamente 240 talentos no time e mais de 800 clientes em 12 países, tá? Hoje a gente não faz só RI para companhias de capital aberto, né? A gente tem muita asset, muito fundo, empresas pré-IPO, e todo mundo que está querendo todas as empresas que estão querendo se comunicar melhor com o mercado, tá? Sejam elas empresas que só emitiram dívidas, sejam elas empresas que estão ainda se estruturando, estão melhorando a governança e assim por diante, tá? Ao longo aqui do nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se já é conhecimento notório aqui sobre o que significa IPO e o que a gente vai falar, mas eu quis trazer aqui essa exemplificação, onde o IPO, que nada mais é do que Initial Public Offering, que é oferta pública de ações, oferta inicial de ações, que marca ali o processo de abertura de capital de uma companhia, né? Que ela passa a ser listada na bolsa. Então, assim, no nosso mercado financeiro, existem várias formas das empresas se capitalizarem, né? E uma delas é se utilizar do mercado de capitais, o qual ele vai vender ali um pedacinho da empresa, o dono vai vender um pedacinho dessa empresa para o mercado, né? E ele faz isso com um grande objetivo desculpa, deixa eu voltar um passinho para trás. Ele emite só para seguir aqui o fluxozinho para ninguém se perder. Então, essa empresa emite novas ações. Então, ele pega essa empresa, divide em pequenos papeizinhos, vamos dizer assim, vende essas ações e investidores realizam a compra dessas ações e passam a ser acionistas dessa empresa, tá? Então, assim, exemplificando de uma maneira que todo mundo consiga entender. Essa empresa vale 100. Ele fez ali o IPO dele, ele vendeu todas essas 100 ações da companhia, né? Então, ele vendeu para 100 investidores e agora cada investidor dono de uma dessas ações que completam esse 100% da empresa, tá? Então, uma forma de tentar exemplificar isso. E aí, quando faz esse famoso IPO, vai lá na bolsa, toca o sino, enfim, todo esse momento de celebração, tá? Eu não sei se alguém ficou com uma dúvida específica sobre o que é o IPO, eu tentei trazer de uma maneira bem lúdica para, enfim, todo mundo conseguir entender sobre esse ponto, tá? Mas o que deve ser considerado, né, na hora da companhia decidir vir ao mercado, né? O porquê vir ao mercado. Eu trago aqui até uma lista rápida de prós e contras de ser uma companhia aberta e não ser uma companhia aberta. Então, prós, traz maior transparência com os acionistas,
maior governança, alavanca o reconhecimento da marca, aumenta seu posicionamento junto, seu comprometimento junto aos seus acionistas, cria novos produtos, aumenta a competitividade. Então, hoje de manhã, eu estava num evento com a Cris Junqueira, que é a CEO do Nubank, e ela foi questionada por um dos convidados ali do evento sobre: Cris, você se arrepende de ter feito o IPO do Nubank? E ela fala: de jeito nenhum. Foi uma ótima oportunidade para... eu já tinha que cumprir uma série de obrigações, porque nós somos banco, nós temos já que cumprir uma série de disclaimer e divulgação de números para o Banco Central, e abrir o capital na Bolsa, o custo marginal foi muito baixo. Por mais que eu tenha que dar transparência, eu já dava, eu já tinha governança. E o IPO como um todo me propiciou enfim, ter toda esse volume de investimentos que agora eu estou fazendo nos outros países. Então, os prós para ela foram muito maiores do que os contras, né? Porque os contras, vamos dizer assim, a gente tem aqui aumento da fiscalização, porque agora você é uma empresa aberta, você tem que cumprir uma série de obrigações legais, você tem uma série de custos, você perde o controle ali da companhia, de uma certa forma, porque agora você tem outros acionistas. Antes você era o dono principal daquela empresa. Agora não, agora você tem outros 99 sócios junto com você. Você diminui ali a sua liberdade de tomada de decisão, porque agora você tem um conselho, você tem uma diretoria, às vezes você tem um conselho fiscal estabelecido, né? Então, tem toda essa vida de prós e contras, tá? Que é super importante. Todo mundo entender esse panorama geral. Mas o que é legal a gente falar aqui um pouquinho é sobre o que muda depois, né? Dessa listagem de ações, que, na verdade, você se torna um holofote, né? Uma empresa de capital aberto se torna um holofote. Porque tem investidores, tem analistas, sell-sides, buy-sides, tem os órgãos reguladores, tem a mídia, todo mundo ali com foco na companhia como um todo, tá? Tem toda uma questão de maior responsabilidade legal e regulatória. Aqui, São Paulo, Brasil, né, a gente tem a CVM com a B3 e toda uma questão de governança que precisa ser cumprida. Mas, em contrapartida, a gente tem ali fonte de financiamento, né? A gente tem ali toda uma questão de fontes de financiamento e liquidez para os acionistas, né? Sejam em ofertas primárias ou secundárias, seja com, enfim, dispersão de ação, mas a gente tem ali toda essa parte do financiamento, porque no final é isso, o mercado de capitais, o ingresso é porque você está procurando ali um sócio de longo prazo para dividir ali um pedacinho que aposta no seu case de crescimento ao longo dos anos e vai te financiar, você vai dividir um pouco dessa riqueza, né? Então, nesse pedacinho inicial, eu considero esses elementos bem importantes. Outra coisa que muda depois de uma companhia aberta, ela tem novas modalidades de remuneração aos acionistas, né? Sejam eles em planos de opções, sejam eles em dividendos. Tem maior exposição de dados operacionais e financeiros na empresa, porque agora ela é obrigada a divulgar trimestralmente esses dados, né? Ela tem uma certa comparação, certa não, completa comparação de mercado com os pares. Ela tem toda uma questão de credibilidade, então, que eu acho que é um ponto mega importante a gente conseguir entender a dinâmica que funciona isso. O Israel Salmen, que é o CEO da Melos, também estava no evento que eu estava hoje, e ele fala: criei um negócio do nada com 11 pessoas, hoje somos em 2.000 colaboradores aqui na Melos,
E eu tive que criar toda uma explicação do que fazemos, como fazemos, e por que fazemos assim, e por que mudamos. Enfim, então agora você tem que ter explicar para o mercado, passar essa credibilidade para o mercado, que são elementos mega importantes, tá? Mais do que isso, a gente tem toda uma questão de dever legal e moral, então é importante isso. Uma companhia aberta pode receber diversas multas e ofícios se não cumpre esses dois deveres juntos, tá? Ah, porque ela é uma companhia aberta, ela tem que ter uma equidade de informações. Ela não pode conversar com o Felipe um assunto e com o Gustavo Alencar omitir uma parte dessa informação, enfim. Então, tem todos esses deveres, tá? Como uma companhia aberta. O que eu acho legal aqui a gente também conversar um pouco, às vezes fica muito abstrato, né? Ok, a companhia abriu capital e precisa estabelecer a área de RI, né? E o que vem ser o RI? O que vem ser relações com investidores? Que toda empresa de capital aberta é obrigada a ter um DRI estatutário que responde por essa companhia. Nada mais é do que um profissional que está ali pegando a informação de dentro da companhia, né? Tratando essa informação, apresentando essas informações e monitoramentos para o mercado. E no mercado, ele está se relacionando com os agentes do mercado e levando essa informação do mercado para dentro da companhia, né? Retroalimentando essa companhia com as informações que estavam no mercado. Então, o profissional de RI está bem ali nessa intersecção. E o que o Felipe falou ali dos cursos, enfim, da FIA como um todo, é muito importante, porque o profissional ele precisa ter toda uma bagagem econômica, financeira, porque ele precisa entender de valuation, como é que faz o valuation, como que, enfim, entender os dados operacionais, entender as noções básicas de finanças ali como um todo, porque ele vai se comunicar com o mercado, ele tem que explicar o modelo de negócio pro analista que está ali do outro lado perguntando, fazendo a modelagem do negócio. E também o profissional de RI precisa ter essa grande habilidade de comunicação, porque ele precisa conversar com o mercado. Ele tem que dar a mesma informação para o Gustavo Alencar e para o Igor, mas a forma que ele fala, talvez ele tenha que se adaptar, porque o Gustavo é um investidor institucional, o Igor, um analista sell-side, enfim, então ele precisa conseguir ter essa habilidade de se comunicar com os diversos tipos de público que ele tem, tá? E eu costumo brincar que, além disso, o RI também é um marketing, né? Por que eu faço essa brincadeira que um RI é um marketing e tem que aprender mesmo todos os conceitos ali de estratégia de marketing? Por quê? Ele tem o marketing, enfim, é o preço, produto, praça e promoção, né? Que são aqui esses 4 elementos. E no RI também nós temos o produto. Qual que é o produto? Ele está vendendo os papéis, as ações da empresa, né? O RI precisa fazer ele precisa tornar esse papel atrativo, convencer os analistas, os investidores a comprarem esse papel. O RI se utiliza da embalagem. O que é embalagem aqui no nosso mercado de RI, enfim, como um todo? São os materiais de comunicação. Então, é uma boa peça de um release que vai para o mercado, uma apresentação de resultado, é um fato relevante bem escrito, é um website de RI organizado, com layout adequado. A distribuição, o que é essa distribuição? É a forma que chega essa informação ali para os clientes. Então, são os eventos presenciais, eventos online, é o próprio mailing list que vai para os usuários e para os investidores, é o site de RI, também é uma forma de distribuição, e os clientes são todos esses públicos, desde todos os stakeholders envolvidos nessa companhia, desde dos institucionais, as pessoas físicas, as corretoras, os jornalistas, os influenciadores, né? Então, o RI, volto, é esse grande articulador, né? Capta a informação da empresa internamente
prepara esse documento da melhor forma, na melhor linguagem, no melhor layout e disponibiliza isso para o mercado. Colocou no mercado, olha as informações que o mercado disse, comentou, volta para a empresa, faz a lição de casa e começa tudo de novo, tá? Então, acho que esse ponto é bem importante a gente abordar. E quando a empresa faz o IPO, está se preparando para o IPO, tem alguns passos que eu vou apresentar aqui um pouco mais para frente, mas só adiantando um pouco, ela faz o roadshow dela. O que é o roadshow dela? Ela sai conversando com instituição para instituição, vendendo o papel dela. Felipe, você está com a mão levantada? Você quer colocar alguma coisa? Pois é, eu tinha pensado em deixar as perguntas para o final, mas eu vou até te perguntar. Quando eu estou dando palestra, falando, eu até prefiro as perguntas virantes que a gente acaba fazendo já um bate-bola. Então, não sei o que você prefere. Podemos fazer sim. Legal. Acho que você tocou num ponto assim que eu achei muito legal, que você estava falando do profissional de RI, né? E me perguntam muito isso, né? Quando eu estou dando aula, mesmo quando eu estou, às vezes, entrevistando os candidatos para fazer o curso, eles têm interesse na área de RI. Na sua visão, pelo que você tem visto dos profissionais, quais são aquelas características? Você já falou um pouquinho, mas os caras que são referências hoje, né? Que hoje talvez já sejam mais seniors, mas que se destacaram nessa posição de profissionais de RI, o que você vê que eles têm a mais? Assim, qual que é o grande diferencial de um bom profissional de relações com investidores, na sua visão? Ótimo ponto, tá? Eu costumo fazer entrevistas recorrentemente com profissionais de RI. A gente tem um mini talk show sobre esse assunto. E eu sempre pergunto isso para todos os profissionais que sentam ali na minha cadeira, tá? A gente já falou com empresas dos mais diversos tipos. E eu acho que o grande diferencial ali dos profissionais de RI talvez sejam 2 pontos ou 3, enfim. Mas eu acho que é essa habilidade de comunicação. Então, ele precisa saber se comunicar, passando a mesma informação para todos os públicos, mas adaptando isso conforme o público entende, né? Não adianta querer falar de uma forma EBITDA por uma pessoa física que não entende o que é EBITDA, mas da mesma forma por um analista sell-side, não adianta ele querer falar um termo super simplificado que o analista sell-side quer saber, sabe, qual foi a métrica do valuation XPTO. Então, acho que a primeira habilidade desse grande profissional é a comunicação. Ele precisa saber se expressar corretamente, entender com quem que ele está falando, né? Para conseguir adaptar a linguagem dele. E um segundo ponto, obviamente, é toda essa parte financeira. Ele precisa entender da parte financeira, de tudo, sabe? Da empresa. Dominar todos os elementos da empresa e dominar as explicações. Não adianta ele só falar que cresceu 20% e diminuiu 10%. Não, ele precisa saber explicar a fundo a variação e ter todas as explicações. Eu acho que isso diferencia os profissionais hoje de RI, tá? Legal, legal, muito bom, obrigado. Imagina. Seguindo aqui, a gente tem aqui um pouco dos principais participantes do mercado aqui de capitais como um todo. Então, a gente tem o RI ali, que ele está dialogando com a CVM, que é o órgão regulador aqui no Brasil, com a B3, que é onde ocorrem as negociações dos ativos, com as corretoras de valores, com as agências de rating, com os investidores e com as próprias empresas ali do mercado. De uma forma que ele tem aqui as responsabilidades dele de cumprir as normas legais, toda a questão do tratamento igualitário, que eu já comentei um pouco, então dar a mesma informação para todo mundo. Por isso que quando uma empresa de capital aberto faz uma apresentação, ela é obrigada a arquivar essa apresentação na CVM, para que todos tenham esse documento disponível. É por isso que quando uma empresa vai soltar um fato relevante, o primeiro lugar que ela precisa colocar é na CVM, depois no site de RI, porque ela tem que deixar essa informação pública para todo mundo. Ela não pode mandar um fato relevante só para uma empresa ou para algum grupo de investidores. Isso tem que ficar público para todo mundo. De novo, ter a informação clara,
transparente e tempestiva. O que significa essa parte tempestiva? Vou dar um exemplo aqui, como já aconteceu no passado. Se cair um avião da Gol, não adianta a Gol querer esconder este fato que caiu o avião e que morreu 2 pessoas, por exemplo. Ela precisa dar essa informação clara para o mercado que caiu. Está verificando. Descobriu que morreu? Vai lá e divulga que morreu. Sabe? É isso. Dá essa informação de forma a qualquer momento e no momento que acontecer essa comunicação. Por quê? Isso vai diminuir o desvio padrão que os analistas têm da determinada companhia, tá? O que vem a ser o desvio padrão, assim, só para também dar esse exemplo que é importante. Os analistas dão estimativas de valor daquela empresa, né? Então, eu tenho, sei lá, eu sou a empresa aqui, MZ. MZ hoje não é listada, tá, gente? Então, eu vou usar esse exemplo como liberdade poética. Eu tenho Santander e Itaú, só que Santander está precificando que minha ação vale 10. E Itaú está precificando que minha ação vale 20. Olha o desvio padrão, uma dando 20 e outra dando 10 pelo mesmo valor da ação. Tem um desvio muito grande. Por que tem esse desvio, né? Esse desvio padrão de valor e de diferença dessa ação? Será que um tem mais informação que eu? Será que um entendeu alguma coisa diferente que a outra instituição? Então, os RIs precisam trazer todo mundo, todos esses stakeholders para perto, para conseguir diminuir esse desvio padrão e todo mundo ali a mesma média. Um pode dar 10, um pode dar 11, outro pode dar 11,50, tá tudo bem, porque depende de cada modelo, né? Tem toda uma questão de ética, integridade e o que eu falei, conhecimento técnico. Por que é tão importante conhecimento técnico? Porque quem está do outro lado, quem for investir em você, vai querer entender o que aconteceu. Então, vai querer olhar balanço, e balanço é uma análise do passado, né? Você olha o que aconteceu na empresa. Então, o RI precisa dominar tudo o que aconteceu para explicar por que disso, papapá. Mas mais do que isso, o RI ele precisa estar perto do C-level da empresa. Ele precisa estar junto com o CEO, com o CFO, para entender a estratégia e para onde aquela empresa vai. Então, ele precisa entender, dominar isso para passar isso para o mercado da melhor maneira possível. No final, o RI é o grande representante e porta-voz da empresa. Ele que vai nas conferências, junto com, às vezes, com o CFO, com o CEO, às vezes vai sozinho. Ele que fala pela empresa. Então, esse elemento é muito importante. Pode falar, Felipe. Tem um aluno nosso aqui, um participante, o Leon Toledo, ele colocou aqui uma questão. Eu sei que talvez você não possa comentar casos específicos, mas acho que a ideia dele é entender a atuação do RI num caso como esse, né? Mas ele colocou assim, não sei se acompanhou o caso da Cosan, a compra da Vale, poderia comentar a atuação do RI dentro da situação que aconteceu. Acho que não é uma análise crítica de como o RI atuou naquele sentido, mas acho que tem muito a ver com essa atuação tempestiva que você colocou, né? Isso. Porque, nesse caso, quando aconteceu, o RI elaborou rapidamente um fato relevante e, mais do que um fato relevante, eles fizeram um call emergencial, vamos colocar assim, porque foi bem no final da tarde, acho que foi 6 ou 7 horas da noite, se eu não me engano, e eles convocaram isso no mesmo dia para conversar. O C-Level estava lá disponível para tirar todas as dúvidas do que estava acontecendo, para onde iam, o que aconteceu, o que vai acontecer. Então, isso é o mais importante. Inclusive, foi um call que entraram mais de 2.000 pessoas no call para escutar o C-Level falando do que aconteceu, tá? Então, é isso mesmo. Aconteceu algo que movimenta o papel da ação, precisa se comunicar com esses stakeholders, precisa fazer call, precisa mandar um fato, precisa se articular de alguma maneira, tá? Legal. Eu coloco aqui até como uma exemplificação o que o RI faz. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, mas para que todo mundo entenda, tem os elementos diários que o RI precisa fazer, tem as obrigações mensais, obrigações trimestrais, os anuais e os esporádicos, né? Então, esse caso de Vale, por exemplo, foi algo esporádico, foi um comunicado, um fato relevante que aconteceu
junto com uma conferência, né? Mas tem todas as outras obrigações que o RI precisa fazer. E, normalmente, esse time de RI, eu coloco até aqui uma estrutura, bem enxuto, tá? Tirando as big do mercado, então, como Vale, como Petrobras, por exemplo, que são as maiores, assim, se eu for falar em termos de número de time, são equipes bem pequenas, tá? Então, normalmente tem ali o analista, um ou dois, o coordenador, mas na sequência já vem o gerente, o head, e que já reporta direto para o CFO. Então, normalmente, a RI é uma equipe bem pequena. E tem uma série de atividades e de agenda, né, no mercado. Então, tem conferências no Brasil, tem conferências no exterior, tem que organizar Deal Roadshow, No Deal Roadshow, tem que organizar reuniões públicas, tem que fazer Analyst Day para visitar a fábrica, para visitar o galpão, para visitar, enfim, as instalações, tem que visitar países, porque hoje em dia a base de investidores, dependendo da companhia, tem muito mais lá fora, às vezes, do que aqui dentro do Brasil. Então, é uma agenda cheia de atividades, essa equipe super enxuta, tá? Porque no final tem que gerar valor. Então, o programa de RI é um programa que tem que gerar valor para a companhia. Então, tem que fazer a gestão de base acionária, vendo quem está entrando nessa base, quem está saindo, entender os movimentos, toda a parte de targeting constante. Tem que construir essa gestão da gestão de expectativa que eu comentei, de o analista estar preparado do que vai acontecer, o mercado entender o movimento da companhia, entender qual é a estratégia da companhia. Então, ele tem que construir credibilidade, dominar o relacionamento com os analistas, reduzir a dispersão de estimativas, que é o desvio padrão que eu já comentei, tem que monitorar o mercado, tem que ter um programa de comunicação alinhado e acompanhar tudo que os pares estão fazendo. Então, tem que fazer vários estudos, análise vertical, análise horizontal, o que está acontecendo, pares nacionais, múltiplos, targets, estimativas de analista, tanto da companhia como do mercado como um todo, tá? Acho que esses elementos são bem importantes para o profissional de RI. Eu vou colocar aqui alguns exemplos e, Felipe, vai me falando o tempo que eu tenho, tá? Que é, por exemplo, tudo que uma empresa listada faz pode afetar diretamente o papel dessa ação ou não, tá? Então, por exemplo, as ações da Natura disparam após polêmica sobre participação de Tami em campanha dos Dias dos Pais. Então, após a divulgação que a Tami Miranda iria participar da ação de marketing da Natura, essas ações subiram 10% naquele decorrido dia. Isso foi lá em 2020. Então, olha o que uma ação de marketing fez com uma ação de uma companhia, tá? Isso em 2020. Hoje nós estamos em 2022 falando muito mais de ESG, né? Então, olha o que aconteceu. A mesma coisa que Magazine Luiza, quando divulgou que ia ter vagas de trainee só para negros. A ação dela explodiu nessa determinada semana lá em 2020. Então, são elementos que acontecem e tudo que a companhia faz agora é importante estar bem mapeado, o que pode afetar a ação, porque tudo é uma questão de reputação, credibilidade, para onde a companhia está indo, o que ela está fazendo. Porque, no final, o objetivo da empresa não é só gerar lucro. Ela tem que ser perene no futuro e o que ela está fazendo para melhorar, enfim, muito mais do que só visar o lucro. Então, tudo que ela faz reflete na ação dela. A mesma coisa, a ação da Azul e da Gol disparam após o Goldman Sachs recomendar compra de papéis. Então, o que uma instituição faz de recomendar faz disparar o papel da outra. Da mesma forma, tem coisas negativas, né? Então, isso aqui foi lá em 2020 também. Então, as ações da Kodak dispararam mais de 1000% com o plano de produção de farmacêuticos no combate da pandemia.
Enfim, várias coisas movimentam essa companhia. O caso lá das ações do Carrefour na agressão do homem negro que teve no estacionamento. As ações despencaram lá na sequência, tá? Caso que teve de IRB. IRB, o ex-CFO de IRB falou que o Warren Buffett estava investindo em IRB. O que aconteceu? Todo mundo começou a comprar, mas na verdade não era verdade essa fala. Depois despencou. Então, é uma série de ações que as empresas de capital aberto precisam estar muito atentas ao que está fazendo, ao que está publicando, porque tudo vai interferir agora no valor dessa ação, tá? Como um todo, enfim. Então, é bem importante esses elementos estarem em voga. Por quê? O programa de RI, bem estruturado, ele tem que ter ali a reputação, tá até escrito errado, a corporativa da empresa, ele precisa ter um fluxo de notícias preciso, tem toda uma questão de transparência e ter a melhor governança corporativa, né? Então, isso é um programa de RI bem estruturado, onde todo mundo está alinhado ali da melhor forma possível, tá? Porque, no final, empresas que têm essa governança bem estruturada, ela tem melhores decisões, menores chances de surpresas negativas e maiores expectativas de fluxo de caixa ao longo do tempo, tá? Com um menor custo de capital. E, no final, isso vai gerar para a companhia um valor de longo prazo da empresa muito melhor, né? E esse, na verdade, é o grande objetivo das empresas, ter um maior valor de longo prazo para a empresa. Então, não é só ver o lucro ali hoje. Ela tem que pensar nesse longo prazo, na perpetuidade de seu negócio, né? Então, ela precisa conseguir transmitir isso para o seu mercado como um todo, tá? Por fim, eu coloco aqui até um slide sobre price, porque valor é o que é o nosso valor percebido que a gente vai pagar, né? Então, é muito importante essa percepção, esse entendimento como um todo. Então, o RI tem um papel extremamente importante nas empresas de capital aberto e também empresas que não têm um capital aberto precisam já, e que têm esse desejo, essa vontade de se estruturar, enfim, ou imaginam, ou até mesmo que só querem se comunicar melhor, às vezes, com os acionistas que tem ali, o fundador, ou o fundo de private equity, ou qualquer coisa do gênero, precisa se estruturar, precisa ter uma comunicação clara, precisa ter governança, precisa ter ali mecanismos que façam com que esse valor seja percebido, tá? Felipe, eu vou interromper aqui, aí se agora você quiser fazer todas as perguntas, enfim, fica à vontade, tá? Legal, beleza. Bom, pessoal, só lembrando que vocês podem colocar as perguntas via chat, como o Leon Toledo fez. Podem também levantar a mãozinha aí, a gente já permite abrir o microfone. Eu vou colocar aqui algumas questões, né, que geralmente essas questões não são minhas. Algumas até são, mas a maior parte, Cássio, acaba sendo dos alunos com quem a gente interage bastante, né? Acho que uma que sempre vem à nossa cabeça é por que alguns sites, né, são tão bons, sites de RI maravilhosos. Pega, por exemplo, o site das lojas Renner, né? Tem lá, você consegue baixar o Excel com o desempenho financeiro, enfim, para mim é um site de referência, tal. Minha pergunta é, normalmente essa sofisticação, ela vem porque a empresa tem uma cultura de disponibilidade de informações bastante transparente, bastante eficiente, ou seja, uma decisão da empresa, ou quando a MZ entra na parceria, a MZ tende já a recomendar e a levar a uma maior sofisticação e transparência dessas informações. Como é que funciona isso? Quem decide? Como é que é essa interação?
ótima pergunta. Eu não quero puxar sardinha aqui para o meu lado, Felipe, mas assim, todos os sites de RI da MD são incríveis, né? Desde quem está operando a ferramenta, mas também para quem está ali analisando as informações, tá? Eu não duvido, mas tem os incríveis e tem os mais incríveis. Por quê? Tem. E aí depende muito da empresa, né? Eu acho que isso depende do nível de disclosure que a empresa quer dar ou consegue dar para o mercado ou está estruturada para dar, ok? O da loja Renner, o que você falou, tem todas as informações ali, tá super fácil de baixar, enfim. Tem algumas outras também, sei lá, como o SIM, que é a antiga CCR Properties. Se a gente entra no site deles, tem uma central de análise onde tem todos os Excels possíveis. Estou até entrando aqui para mostrar que tem todos os Excels possíveis para quem quer analisar o case deles, conseguir pegar aqui os fundamentos, todas as informações abertas, os históricos por ano, com balanço, com resultado, seja o que for, né? Tudo de maneira muito simples. Mas eu acho que aí é uma jogada que depende também da companhia, de autorizar. A MZ pode sugerir, né? E a gente tem vários benchmarks sobre vários elementos. Mas quem decide, bate o martelo, o que vai ter no site, o que não vai ter no site, é o próprio cliente de RI. Entendi. Legal, legal, muito bom. E quando a gente volta, né, naquela questão a respeito dos profissionais, né, de como o profissional pode se qualificar, acho que já ficou bastante claro. A pergunta é, como que o profissional, na sua visão, ele identifica se ele vai gostar de trabalhar com RI? Quando você olha para os profissionais de RI, no que a pessoa investe mais tempo do seu dia? Você falou de uma série de... Até me assustei, com tantas coisas que o cara tem que fazer. Mas, assim, é mais tempo de modelagem, é mais tempo de conversar com pessoas, é mais tempo de entender o negócio, na sua visão, no que ele vai investir mais tempo no seu dia a dia? Ótima pergunta também. Eu vou até deixar um convite aí para quem quiser ver dentro do nosso portal aqui da MZ. Você está compartilhando o PPT, acho que você precisa Peraí. escolher o A tela. browser. É. Subiu agora a minha tela? Subiu, mas subiu o PPT novamente. Peraí. Deixa eu interromper esse daqui. Vamos ver se vai agora. Aqui. Subiu agora a Agora minha tela? foi. Legal. Dentro aqui do site do portal da MZ, tem aqui os podcasts que eu comentei com vocês, né? Então, eu já tive ali o prazer de conversar com vários profissionais de RI. Então, Legal. desde a Marília de EDP, Vinci, a própria SIM, Sabesp, a Unigel, a CSU, enfim, diversos profissionais. E eu faço exatamente essa pergunta para todos eles. E a resposta é quase unânime. É absolutamente tudo que eu falei para vocês. Então, o profissional precisa se dividir ali o seu tempo para conseguir fazer tudo isso, né? E ser esse grande canalizador, agrupador de informações, recebendo essas informações, né? E conseguir disseminar essas informações. Alguns deles, além de fazer tudo isso, são os próprios FP&As das companhias, por exemplo. Então, é mais uma função agregada ali para o profissional de RI. Outros não, outros já recebem pronto isso, essa modelagem de alguma área. Mas no final, o profissional precisa entender de absolutamente tudo isso. Então, é uma profissão que eu diria completa, né? Porque ele precisa saber da finança, precisa saber se comunicar, precisa saber fazer absolutamente, enfim, e navegar em todas as áreas da companhia para entender, porque ele tem que buscar informação, né, do operacional, do que aconteceu, do que não aconteceu, enfim. Então, são elementos bem importantes, esses do profissional.
Legal, muito bom. E você falou de algumas empresas, né, que numa fase pré-IPO já contratam a MZ, né, para se preparar para isso e tal. Além dessa finalidade, desse objetivo de fazer o IPO, é comum ter clientes que não têm isso no horizonte ainda, mas de alguma forma querem se comunicar com o mercado e contratam os serviços da MZ? Sim, porque é uma forma de estruturação, né? Tem muitas empresas fechadas hoje, que são LTDAs fechadas, mas que tem ali o rito de atas, tem às vezes um ou outro investidor, ou às vezes tem um banco, ou de alguma outra forma ele quer se estruturar. Então, a gente, por exemplo, tem sites restritos. Então, a gente consegue criar sites restritos específicos para a companhia se organizar mesmo, ter todos os documentos organizados numa página e não ficar solto lá num servidor, num Google Docs, enfim. E aí tem um site navegável com login, senha, e quem precisar acessar entra, consegue pegar os documentos, enfim. Então, a gente tem Legal. diversos programas nesse sentido, tá? Desde de produtos de tecnologia até serviços ajudando as companhias. Legal, muito bom. O José Elias fez um comentário bem legal aqui, né? Ele dá os parabéns pela apresentação, muito legal, né? Ele já foi professor aqui na FIA e ele disse que ele sempre testa os RIs das empresas buscando entender o atendimento, e isso acaba sendo um fator de tomada de decisão para ele, né? Porque se os caras respondem, e ele diz que é engraçado que algumas empresas gigantes respondem, né, ao minoritário, e outras nem retornam. Então, existe essa diferenciação e isso acaba sendo um fator decisivo. E acho que faz todo sentido, né? Porque a empresa que se preocupa em responder ao acionista, ela certamente deve ter essa diligência em todo o processo de gestão financeira e de comunicação com o investidor, né? Com certeza. Esse teste, às vezes, a gente também faz porque a gente quer, enfim, entender o que está acontecendo ali nos RIs, entender tempo de resposta e tudo mais. E tem RI que é muito rápido de responder o famoso fale com RI que está ali no site de RI, né? E tem outros que demoram um pouco mais. Todos deveriam ser respondidos, principalmente hoje em dia, né, que o número de pessoas físicas aumentou drasticamente. Porque no final, quem usa mais o Fale com RI são pessoas físicas, né? Isso é conhecimento notório entre os RIs. Ah, mas que todo mundo está respondendo super rápido, porque todo mundo tem o interesse de conversar, desde do acionista que tem uma ação até aquele que tem, sei lá, concentração de ação da determinada companhia. Legal, muito bom. Eu vou pedir para o pessoal do apoio aqui colocar um link aí no chat, que é o do nosso curso de Finanças Corporativas e Investment Banking, porque ele é um curso que ele está muito alinhado com essa palestra. Ele é um curso no qual a gente entende toda a formação de preços e taxas no mercado financeiro e a gente estuda a parte de finanças corporativas, começando com análise de demonstrativos financeiros, depois se aprofundando na parte de planejamento financeiro, orçamento, indo para valuation de uma forma bem aprofundada, análise fundamentalista e operações societárias, envolvendo inclusive IPO, não só o IPO, mas também M&A e outras operações societárias. Então, vi que o pessoal já colocou. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha, né? Lembrando que a gente está com uma condição muito especial até o final do mês de novembro. Eu queria só passar aqui ainda a pergunta do Matias, bem interessante também, Cássio. Então, a MZ seria capaz de fazer uma espécie de data room para empresas fechadas, mas que estão buscando captação de recursos? Sim, com certeza. Temos vários exemplos desse tipo aqui na empresa, e mais do que às vezes fazer o data room, às vezes a gente até dá uma ajudada ali no site institucional que está feio, que não está explicando nada com coisa nenhuma. A gente vai, consegue montar esse website institucional simples, né? Vamos dizer assim, porque no final a gente não é uma agência especializada nessa questão de institucional, mas a gente consegue montar isso e montar essa área restrita que, enfim, alguns chamam de área restrita, outros chamam de data room, consegue organizar esse data room e consegue, enfim, enviar para quem quer que seja que está buscando esse recurso, enfim, até mesmo para depois prestar satisfação ou se está numa fase que você está procurando mesmo. Legal, muito bom. Cássio, acho que a gente já está chegando mais no final. Eu só queria entender um pouquinho a sua visão de futuro,
para o mercado de bolsa, né, de renda variável. E, obviamente, quando eu estou dizendo isso, não me refiro à valorização de ativos ou não, mas eu me refiro do crescimento, né? A gente teve aí, surpreendentemente, em 2021, né, acho que foi 21, né, alguns IPOs de uma forma logo depois da pandemia, né? Então, teve uma melhora boa do mercado, veio IPO, não sei o quê, né? Aham. E já 2022 é um ano complicado nesse sentido. Qual é a sua visão aí para o futuro próximo? O que eu acho? O mercado de capitais, ele financia, ele está ali no meio. É um mercado de médio e longo prazo, né? É óbvio que tem muita gente que está ali para especular, para ganhar dinheiro no curto prazo, enfim, algo nesse sentido. Mas ele ensina, a sua grande teoria, é o mercado de médio e longo prazo, onde tem a empresa de um lado, investidores que acreditam nessa empresa, essa empresa recebe esse aporte dos investidores e vão fazer investimentos ali para crescer, de tecnologia, enfim, diversos tipos de investimentos, né? Então, é uma forma que essa empresa tem para crescer. E é um mercado de médio e longo prazo. Então, a minha visão é super otimista, porque hoje a maior parte dos, enfim, de geração de renda vem das empresas, sejam elas de capital aberto ou de capital fechado, vem de empresas, né, como um todo, que são as geradoras enfim, grandes geradoras de emprego e tudo mais. Então, eu vejo de uma forma muito otimista. Quanto mais empresas de capital aberto tem, melhor é. Por quê? Por dois fatores. Um, ela recebeu dinheiro, está investindo, está ampliando a capacidade dela. E da outra forma, existem investidores que muitas vezes podem ser pessoas físicas brasileiras que estão investindo e estão ganhando dinheiro com ela no médio e longo prazo também. Então, eu acho que gera renda de todas as formas. Tanto que hoje, os países mais ricos, por exemplo, Estados Unidos, o número de empresas de capital aberto é gigantesco, os lucros são gigantescos e as pessoas físicas estão ganhando dinheiro junto com elas, né? Então, tem vários cases, enfim, na academia de quem investiu na Google, quem investiu na Apple, por exemplo, lá na época do IPO delas, ganhou rios de dinheiro por ter comprado meia dúzia de ações, entendeu? Então, é um pouco dessa dinâmica que eu acredito também. Legal, a nossa torcida fica para que a taxa de juros volte a patamares civilizados, talvez não otimista como foi no ano passado, né? Talvez o pessoal tenha exagerado um pouquinho na dose, mas chegando aí nos 6%, dá para a gente falar uma expansão mais rápida, né? E acesso ao mercado de renda variável. Aí para as empresas por conta de um maior interesse dos investidores, né? Porque eu lembro o ano passado, cara, eu tenho uma gestora, né? A gente atende aqui a investidores, tanto pessoa física quanto institucionais, né? E a pergunta era: o que eu faço agora com os recursos? Porque com essa taxinha aqui de 2,5%, 3%, a gente não chega a lugar nenhum. E aí os ativos de risco ganharam seu espaço, né? Pena que a brincadeira durou pouco, mas vamos ver se a gente, num futuro próximo, consegue ter algo pelo menos parecido, né? Igual não vai ser. Verdade. Legal. Queria agradecer muito a presença de vocês que estiveram aqui conosco, né? Lembrando que a gente tem aí no chat o link para o curso de Finanças Corporativas Investment Bank, que é um curso muito aderente, né, a essa profissão de relações com investidores. Eu queria agradecer enormemente a você, Cássio. Foi um prazer te conhecer, não te conhecia, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito boa apresentação, muito didática. Se você não é professor ainda, tem que ser, porque certamente você tem uma veia didática muito forte. Obrigado pelo convite, foi ótimo conversar aqui. Espero ter conseguido passar esse conteúdo, enfim, da maneira mais fácil, enfim, para o público aqui que a gente está conversando. Qualquer dúvida, enfim, meu LinkedIn estava disponível, mandaram aí no chat, podem me seguir, mandar perguntas, se tiver dúvida do mercado, enfim, estou aqui mega à disposição, tá? Fechado, então. Quero agradecer novamente a todos. Um grande abraço aí, uma boa noite. Lembrando que todo mês a gente tem feito essas conversas, né? E para nossos ex-alunos, a gente tem um programa de masterclasses também, mas praticamente toda semana a gente tem algum tema muito atual do mercado aí fechado para nossos ex-alunos, mas para o público em geral, uma vez por mês a gente tem algum evento como esse.
Obrigadão, Cássio. Obrigadão, gente. Um abraço para vocês e boa noite.